Depois de tantas travessias, a gente poderia pensar em chegada, mas talvez não exista um lugar fixo onde tudo se resolve. Talvez o que exista seja a construção contínua de um lugar possível. Casa, então, não como destino, mas como aquilo que se faz no caminho. Para muitas de nós, pertencer não foi dado. Foi aprendido, foi inventado, foi construído entre partidas e retornos. Hoje a gente se pergunta: como se cria a morada em movimento? Eu sou Adriele Regine e este é o Palavra de Mulher Preta. Palavra de Mulher Preta foi contemplado pelo edital Territórios Criativos ano 3, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Matos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal. Então, antes de começarmos, essa nossa agradabilíssima conversa, vou fazer uma breve audiodescrição. Então, eu sou Adriele Regine, uma mulher negra, gorda, retinta, cabelo curto, raspado na lateral, alto em cima, com uma mecha azul do lado direito, uso óculos de grau quadrado, com aro de tartaruga, uso um batom azul, acessórios prata. Estou com a blusa azul marinho, um kimono estampado de azul, amarelo e preto. E atrás de mim tem uma estante com livros e outros utensílios literários. E convido agora também Amanda Julieta e Hannah Gomes para fazer suas audiodescrições. Oi, gente, eu sou Amanda Julieta, sou uma mulher negra de pele preta, tenho um cabelo curtinho com ondinhas, wave, tô usando alguns acessórios, um brinco em estampa africana e um piercing no septo. Estou de vestido preto, sem mangas, e sentada também à frente de uma estante com livros e ao lado de Hannah. Eu me chamo Hannah Gomes, eu sou uma mulher negra, retinta, uso um vestido e um lenço em tons terrosos, alguns acessórios, um brinco de duas aves. Estou sentada ao lado de Amanda Julieta e atrás de mim tem uma estante com livros. Que olhar sexy. Não, porque eu tô tipo assim. Eu tô esquecendo alguma coisa. Bom, algumas histórias não começam do começo. E talvez a nossa relação com casa também não. E aí eu quero começar com um poema da Nina Risi, que diz assim: algumas histórias começam pelo meio, porque ninguém quer ouvir o começo, mas a minha história começou antes de começar. E talvez seja por isso que a ideia de casa, que a gente traz aqui, nesse episódio de hoje, não seja um ponto de chegada, mas algo que a gente aprende a construir no meio do caminho. E a minha pergunta, pensando nisso, eu queria ouvir de vocês de onde essa história de vocês começam. Ou de onde continua hoje, né? Tiriri. É porque quando eu penso na minha jornada, tanto profissional, tanto quanto mulher, eu sinto que ela começa pós-faculdade. Não sei se cabe dar essa temporalidade, mas pós-faculdade, porque eu já tinha 18, 19 anos. E foi aí que eu comecei a realmente a me olhar, de fato, né? Entender e procurar entender quais caminhos eu queria seguir. Porque até então eu sempre fui uma jovem criança muito seguindo regras, seguindo o que é que tinha que fazer, né? Meu pai dizia que eu era um bom soldado, porque tudo que mandava eu fazer, eu fazia, as obrigações. Só que quando você sai desse ambiente de escola e vai para a faculdade, começa a ter uma outra rotina, você que vai arrumando seus caminhos, né? E aí, desde então, eu tenho tentado entender esses caminhos que eu quero seguir, né? E é muito engraçado você falar disso, porque no meu trabalho enquanto artista visual,
Eu, eu falo muito sobre a procura de um oásis. E é como se você se imaginasse em um deserto e você não tem mapa. Você não sabe onde é esse oásis, então você tem que ficar procurando. Você segue esse caminho, não é nada, segue outro. E você tem que ser bem resiliente para ter que voltar e começar um outro caminho e ter forças para continuar, né? Vou calar aqui. Eu acho, Adriele, que de certa forma o meu começo começa antes de mim. De certa forma também eu sou um sonho da minha família. Então, por exemplo, a minha mãe é uma escritora que nunca publicou livros e que nunca tinha se entendido como escritora até pouco tempo, né? Quando eu me torno uma escritora publicada e quando eu vou conversar com ela e falar: mãe, você poderia voltar a escrever. Mas a minha mãe é essa mulher negra que foi atravessada por todas as coisas que ela precisava fazer na vida e que os escritos dela ficaram em segundo plano sempre, né? Porque meu pai morreu muito cedo, então minha mãe criou ali 3 filhos sozinha e batalhando muito como cozinheira. Então, eu hoje penso o quanto ela se esforçou para viabilizar formas, mesmo que de maneira bastante precária em alguns momentos, mas para viabilizar formas de que o meu sonho de escritora fosse adiante, como o dela não foi. Então eu acho que essa história começa nesse ponto de ter uma mãe que sabia a importância do sonho, sabia o quanto ela também queria ter seguido por esse caminho, mas, enfim, né, precisou parar de estudar e seguir a vida trabalhando. E isso foi muito importante para mim, porque desde criança eu me sinto muito apoiada para fazer o que eu gostaria de fazer, né? Eu escolhi ser jornalista. A princípio, fiz uma faculdade de comunicação, porque eu queria muito trabalhar com a palavra, mas ser escritora até então parecia uma coisa muito distante também, né? Porque é muito difícil você, uma mulher negra, publicar no Brasil e continua sendo muito difícil nos dias de hoje. Mas isso foi muito importante para que eu entendesse que, ainda que fosse muito difícil, seria uma possibilidade. Então, eu acho que a minha história a minha história enquanto escritora começa mesmo muito lá atrás, muito pequena, quando eu escrevia nos meus caderninhos, e eu ganhava caderninhos onde eu podia escrever, e as minhas palavras eram valorizadas dentro de casa, sabe? Pela minha mãe, por uma tia mais velha. Então, acho que esse é o começo que foi fundamental para o desenvolvimento da minha história. E aí já tô fugindo do roteiro, porque eu sou dessas. Por que escrever e por que desenhar? Sabe o que eu nem sei, de verdade, o porquê desenhar. Eu me pergunto muitas vezes por que eu decidi ser artista, por que eu comecei a desenhar, por que eu escolhi essa forma de me expressar, né? Porque eu escrevo, mas eu escrevo né? Eu queria desenhar. Não é uma grande escrita, literalmente eu disperso todos os meus sentimentos ali, pra me entender. Só que eu acho que assim, a forma como eu escolhi de mostrar pro mundo, ou verbalizar, foi desenhando, que eu acho que eu não conseguiria pegar esse diário e mostrar para as pessoas. Eu acho que pelo desenho eu me entendo melhor. Que a palavra tá ali, mas eu preciso transformar aquilo ali em imagem. Eu acho que é assim que se começa. Mas o motivo eu também não sei explicar. De verdade, assim. E são coisas que eu realmente me pergunto por que eu me tornei artista. Eu me questiono bastante. Eu poderia ser tanta outra coisa, gente.
Mas eu escolhi. E eu sou muito feliz sendo. Acredite ou não, eu sou muito feliz sendo. E que bom, porque por você ser artista, eu tive a alegria de ter suas ilustrações nos meus livros. Então, que bom que você seguiu por esse caminho. Eu queria começar de uma forma mais poética essa resposta, mas eu acho que, antes de tudo, eu escrevo porque é o que eu sei fazer. Eu gostaria muito de saber desenhar, por exemplo. Sempre eu quero fazer todas as artes possíveis, mas eu realmente não consigo. A gente entende nossas limitações. Eu tenho umas limitaçõezinhas, assim. Durante muito tempo eu fui fotógrafa, então essa era uma arte que me agradava bastante também. Mas acho que, assim como Hannah, a escrita para mim é muito mais fundamental, porque é a forma como eu consigo tornar o mundo inteligível de alguma maneira, né? Não só para as outras pessoas que vão me ler, mas para mim mesma, né? É uma forma de ler o mundo. Escrever é uma forma de ler o mundo, e uma forma de ler o mundo com o meu olhar único, com o meu olhar sensível, e com um olhar que eu só consigo organizar mesmo a partir das palavras. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? De conseguir acessar lugares dentro de mim e conseguir transformar isso em alguma coisa mais palpável. É muito difícil, é muito desafiador, mas para mim é o instrumento mais possível. Ouvindo vocês, eu fiquei com uma inquietação, que é palavra e arte. É lar ou é caminho? Para mim é as duas coisas. Vou roubar. Você é melhor que isso. Pô, assim, eu falo caminho, mas é caminho pra onde? Não, vou roubar mesmo. É um pouco das duas coisas. Porque ao mesmo tempo que eu me sinto muito confortável quando eu finalizo um trabalho, eu também, no processo, eu me sinto em um caminho, né? Tanto emocional, tanto um caminho mais físico, vamos dizer assim, né? Alcançando algo mais tátil, assim, do que eu quero pra minha vida. Então, é um pouquinho dos dois. No meu caso, eu acho que é casa, porque à medida que eu vou escrevendo, eu me volto muito para dentro. O processo de escrita, para mim, é um processo que me puxa muito e que me faz, inclusive, sei lá, ficar muitas horas imersa. Mesmo que eu escreva um parágrafo apenas, eu vou ficar muitas horas ali, eu vou ficar muitas horas sozinha, eu vou ficar muitas horas pensando, me dedicando apenas a pensar em como é que eu posso fazer aquela coisa. Então é muito casa, porque é uma forma muito de me conectar comigo mesma. E eu sinto também que quando esses textos vêm a público, eles também são casa para outras pessoas. Então, quando eu encontro as pessoas e as pessoas compartilham como elas se sentiram, o que é que elas passaram a pensar a partir daquela leitura, eu sinto que nós duas, pessoa escritora e pessoa leitora, estamos compartilhando uma casa também. E eu acho que é um caminho nesse sentido mesmo, né? Que vai me fazer ir a muitos lugares físicos e simbólicos, e que vai me fazer encontrar e estabelecer conexões com essas muitas pessoas que vão encontrando a obra em seus caminhos também. Minha gente. Hoje começou doce. Bom, a gente já falou aqui sobre caminhos, sobre deslocamentos, sobre aprender a se conduzir. Eu acho que é muito essa questão. E aí me veio um pensamento de Toni Morrison, que é: então, o que eu digo? Olhe pra você, você é livre. Nada nem ninguém é obrigado a te salvar, só você mesma. Plante a sua própria terra,
Você é moça e mulher, e as duas coisas têm sérias limitações, mas você é uma pessoa também. Não deixe um namoradinho qualquer e que com toda certeza nenhum médico do mal resolver quem você é. Isso é escravidão. Em algum lugar aí dentro de você está essa pessoa livre de que eu estou falando. Encontre ela e deixe ela fazer algum bem neste mundo. E aí eu me pergunto onde vocês encontram essa pessoa livre dentro de vocês. São perguntas difíceis hoje. Aqui, ó, bebendo minha água, tranquila. Ai, onde é que eu encontro essa pessoa livre? Eu acho que o primeiro lugar onde eu encontro essa pessoa é na escrita mesmo, mas eu também encontro essa pessoa nos meus próprios sonhos. E aí, usando essa palavra sonho, né, mais do que uma questão onírica de quando a gente vai dormir, mas eu sou uma pessoa que sonha muito. E eu sou muito afro-otimista em relação ao mundo, assim. Eu acho que sonhar muito me faz me manter de pé, sonhar muito me faz acordar todos os dias, querer escrever, querer dar as minhas aulas, porque eu acredito muito que o mínimo que a gente possa fazer no mundo vai fazer uma diferença, sabe? Pra gente, pro nosso coletivo. Então eu acho que esse é um lugar de liberdade, né? Pensar, imaginar radicalmente outras formas de viver, de ver, de ser no mundo. E eu também sou muito livre quando eu amo. Amar para mim é uma das coisas mais importantes da vida. E as minhas palavras estão muito atravessadas por amor também. Que resposta. Gente, eu tô realmente sem palavras tanto pra pergunta quanto a sua resposta. Quando você falou do amor também, ano passado foi um ano que eu dei uma virada assim de dar uma certa atenção para esse setor. Uhum. E foi um dos momentos que eu me senti mais liberta, assim. Foi muito doido. Pelo fato de eu ter ido à frente com o que eu vivi, né? Fez desbloquear uma parte criativa minha. Uhum. Desbloquear mesmo, porque eu era muito travada para certos assuntos, porque eu não tinha coragem de acessar. E pelo fato de eu não ter coragem de acessar, eu não conseguia nem transcrever, porque meu processo é esse. Eu escrevo, e aí a partir dali eu transformo aquilo em imagem. E aí, pelo fato de eu estar tão travada, eu não conseguia nem escrever, e piorou criar uma imagem. Toda vez que eu pensava em criar uma imagem, eu travava, porque eu não estava preparada para aquilo. E realmente, quando eu amei, eu me senti muito livre. Quando eu sonho também, eu também sou otimista. Acredite ou não, eu sou. Nos desenhos, que ela desenhos. Ah, ok. No meu universo, ok, eu sou amiga, muito tudo otimista. bem. Na vida já é outra. Eu vejo mais coisa Tem não que do separar sim. artista da obra. Entendeu? Tudo bem, tudo Mas bem. no processo, realmente, eu sou otimista até em contexto que não tem nada pra ser. Porque por muito tempo quando eu ilustro esse processo dessa personagem, a procura de um oásis, é o momento em que eu consigo transpor todos os problemas que existem, que eu tô sentindo, só que eu nunca traduzo em algo triste. Eu sempre traduzo de uma forma, não vou dizer feliz, né? Mas eu vou dizer Poética. de uma forma mais leve. Porque eu sinto o peso que é de continuar atrás de um sonho, continuar para conquistar algo. Eu sinto o peso. Só que eu não quero transferir esse peso para minha arte, entendeu? Eu quero transformar aquilo em algo leve, em que a gente possa conversar sobre essas coisas, como amor, como sonhos, Como mas de uma solitude. forma solitude, só que de uma forma leve, não de uma forma muito deprê. Não é minha cara.
E eu finalmente comecei a traduzir também visualmente esse oásis que estava tão distante de mim. E imaginar esse oásis é o momento em que eu realmente me sinto muito livre para ser quem eu sou, para sentir as coisas que eu quero sentir. É um lugar em que eu me volto muito para mim mesma, no sentido de entender o que é que eu quero, o que é que eu desejo, valorizar tudo isso nesse espaço. E aí eu posso dizer que é nesses momentos que eu encontro essa liberdade, em que em vida, assim, né? Em matéria. Em matéria eu não encontro em muitos lugares, né? Me cerco de pessoas muito especiais que me enxerga que eu enxergo essa outra pessoa, né? E aí é nesse momento também que existe uma certa liberdade também de ser quem você é, porque essa pessoa te enxerga por completo, né? Não ser uma performance, né? Que bonito, né? O que de curadora, menina? O que de curadora? É muito bom ter esses diálogos, assim. Eu gosto muito de conversar com pessoas. Eu tinha esquecido que eu gostava tanto. E voltar pro Palavra de Mulher Preta é esse lugar de ouvir e conseguir me reconhecer nesse outro e também conseguir pensar coisas para além disso. E aí a minha pergunta é: quem ensinou vocês a sonhar, gente? Porque sonhar é caminho. Sonhar é aviso, sonhar é intuição. Sonhar é estratégia de sobrevivência. E aí vocês dois falaram sobre sonhos e de formas densas. Então, quem ensinou vocês a sonhar? Eu me volto pro começo, minha mãe. Minha mãe foi a pessoa que me ensinou a sonhar, que me ensinou a imaginar outra vida, que me ensinou a imaginar outros mundos e que me ensinou não só a sonhar, mas esse sonho que também é ação, sabe? A sonhar fazer, né? Conceição Evaristo fala sobre isso, né? Sobre esse poder da palavra de mulheres negras, que não é só uma palavra, mas que também é ação. Então eu acho que minha mãe, essa pessoa, essa mulher negra incrível, me ensinou a sonhar fazer, né? Pensar sempre em o que o mundo poderia vir a ser, o que nossas vidas poderiam vir a ser e o que é que eu podia fazer dentro da nossa realidade, dentro dessa realidade que a gente conhece tanto, né, de Brasil, que é tão difícil para pessoas negras, sobretudo para mulheres negras. Como é que eu podia existir fora de todas essas coisas? Eu acho que isso foi muito importante para que eu desenvolvesse a minha capacidade de sonho mesmo, né? Desse sonho que você não fica lá só deitada, ai, como a vida poderia ser diferente. Mas esse sonho de eu quero escrever, porque escrever faz parte desse sonho ação. Acho que é isso. No meu caso foi mãe e pai também. Meu pai, principalmente porque ele é muito falador. Quer dizer, verbal. Mas ele é muito falador. Fala demais. Escreve também bastante, né? Ele escreve muita coisa. Mas eles dois foram os responsáveis, né? De me fazer acreditar e que era possível. Que eles também entendem esse contexto. E eles, por eu ser de periferia, eles entendiam o poder que é uma menina, naquele contexto, sonhar. Eles sempre fizeram possível me mostrar que isso era possível. E que não é mimo, não é mimar. É só você deixar a criança ser criança, que começa ali. Deixar a criança ser criança, deixa ela brincar, deixa ela se divertir, deixa ela imaginar, deixa ela arriscar. E a partir disso é um mundo, eu acho, né? E eu agradeço muito isso a eles, porque um dos fatos de eu ser artista é por eu ter sido essa criança que conseguiu sonhar.
Pôde experimentar, né? Isso. E eu acho que a nossa vida como pessoas negras na diáspora começa no sonho, né? Uhum. Porque lá atrás os nossos ancestrais puderam sonhar isso aqui hoje. Porque se eles não tivessem sonhado, não haveria nada. E tem um lance também que é muito difícil sonhar, Uhum. se permitir sonhar, porque meu pai faz isso comigo, né, de me deixar sonhar, só que eu sei que o pai dele não fez isso com ele. E às vezes nem ele sabe, nem ele entende muito como ele conseguiu driblar isso, né? Porque infelizmente, pai, não sei se ele pegou isso de alguma outra pessoa, tá? Mas Experiências, né? ele falava assim pra mim que a gente nasce que nem repolho. Porque a gente Ok. nasce assim, todo aberto. Mas aí pelo contexto, a gente vai se fechando. E quando ele falou isso pra mim, eu era pirralha. Como é que eu Entendi entendo? nada. Como é que você entende isso? Eu fiquei né? assim, tá bom, sou um grande repolho. Mas aí... Só que aí eu fui crescendo, amadurecendo, olhando em volta, eu fui entendendo o que ele tá querendo dizer. E o fato de ele ter conseguido ter feito com a filha é uma coisa que ele fica muito feliz. O tempo todo ele fica falando, né? Que ele conseguiu. Ele sempre fica falando isso, que ele conseguiu, que ele conseguiu, que ele conseguiu. Eu fico tipo assim, tá, moço, calma, se acalma. Mas pra ele é uma grande felicidade, né? Porque ele sabe em que algumas histórias, infelizmente, ainda se repetem, né? E é muito difícil romper. Ele sempre fala isso, é muito difícil romper. E o fato de ele ter conseguido ter feito isso na casa dele, mesmo estando em periferia, é algo que ele se gratifica muito, assim. E eu dou suas flores, tanto pra ele quanto pra minha mãe também. Você foi criada em que bairro, Hannah? Tô de Pau da Lima City, bicho. Pau da Lima. Não pode. Rua do Progresso. Eu fui criada na Boa Vista do Lobato. Dois contextos diferentes, porém iguais. Basicamente. É sempre muito bonito. No dia do lançamento de Monstruosa, que eu citei que eu era da Boa Vista do Lobato, tinha uma mulher da Boa Vista do Lobato. E ela ficou em choque. Quase ninguém conhece a Boa Vista do Lobato, mas foi muito bacana você poder, de certa forma, se olhar num espelho, né? E se Sim. enxergar. Eu também vim desse lugar. Que legal que estamos aqui juntas nesse momento. Eu vou dar um exemplo, porque assim, eu julgo muito a galera de Salvador que é centrista. Todo mundo é centrista, todo mundo que eu conheço é centrista, ou é centrista ou em Brotas, que é quase o centro. Que é o miolo da cidade. E aí, quando eu vou encontrando pessoas que são de outras periferias, que são de periferias, que eu brinco, né, dizendo que é a periferia de verdade, é longe do centro. E aí, tem o nosso amigo, Yudi, que ele também é artista. E quando a gente descobriu que era de bairros de vizinhos, que eu sou de Pau da Lima de São Marcos, a gente já ficou em choque. Assim, oh my gosh. Tem pessoas assim aqui no nosso bairro. E aí a gente foi numa exposição lá no Estúdio H de um outro artista, Vini. E tinha uma obra dele chamada Coroado. Aí eu perguntei assim, você é da onde? Ele, sou da São Marcos. Aí eu falei assim, eu sou de Pau da Lima. E aí ficou no grande moinho do tipo assim, porque é difícil encontrar pessoas desses contextos de periferias que, no meu caso, né, que estão entrando nesse contexto artístico. É muito difícil encontrar. E a gente fica feliz de saber que essas pessoas também existem, que a gente não tá sozinho. Porque às vezes a gente fica... Não é síndrome de protagonista, não. Mas a gente não se vê em alguns lugares, né? Ainda. E vê que existe outros de nós. Nesses mesmos lugares que a gente, vizinhos, a gente fica feliz. Eu fico feliz. Porque... Como eu falei, né? É difícil romper essa realidade. É difícil romper a ideia de que não se tem pra onde ir, não se tem o que fazer. Que já tá impregnado na cabeça dos meninos. E aí você percebe que outras pessoas também já sonham com outras coisas, aí você pensa, então não é tão impossível falar com aquele pirralho e dizer assim, vamos sonhar, vamos pensar em outras coisas, vamos entender que o mundo não é só aqui, que existem outras coisas que a gente pode fazer,
Eu não digo isso em questão de profissão, que a galera sempre fica muito presa nisso, né? Questão de gosto mesmo, de sonhar, de imaginar, de brincar. De poder atravessar a cidade e ir na Vitória pra uma exposição. E isso que é possível, sabe? Porque eu converso com muitas crianças, né? Meus pais têm um acompanhamento escolar. E aí me faz ter acesso a algumas crianças de lá do bairro. Ou de bairros vizinhos, enfim. E é muito legal quando eles vêm pro curso, porque eles encontram outra realidade de pessoas. Pessoas que vão incentivar elas a querer as coisas. Porque as crianças elas ficam muito desmotivadas. E às vezes em casa ela não encontra essa motivação. E aí o curso é como se fosse esse espaço em que ela, além dela poder ser criança, ela é motivada a ser criança, né? Eu sempre acho muito importante também demarcar esse lugar de onde eu venho, porque foi o lugar onde eu aprendi a sonhar, né? Mesmo Boa Vista do Lobato é longe pra caramba do centro. Eu me lembro que era muito difícil sair, só tinha 2 ônibus que rodavam na Boa Vista do Lobato. Era Lapa e Pituba. Lapa Barra e Pituba. Misericórdia. Era muito difícil sair da Boa Vista do Lobato e acessar outros espaços da cidade, mas mesmo assim, foi na Boa Vista do Lobato que eu aprendi a sonhar. E foi na Boa Vista do Lobato que eu comecei a construir o meu ponto de vista sobre o mundo, né? Toda a minha perspectiva, a forma como eu penso a arte, a forma como eu penso o meu próprio trabalho, de certa forma, vem de lá também. Então, acho que tem essa questão dos encontros que são sempre muito importantes para mim, né? De encontrar pessoas ou que são de lá, ou que são próximas de lá, e da gente entender os lugares onde a gente pode chegar, mas de demarcar esse lugar também como um lugar de potência. Sim. Né? Não apenas como um lugar de falta, como as periferias são muito pensadas ainda hoje, mas esse lugar de potência de vida mesmo. A gente começar por sonho e terminar em potências. E terminar em potência não falando sobre sair de, mas trazer para. Sim. E aí, isso me leva diretamente à minha formação. Eu sou formada em design de moda, né? Bacharel em design de moda, comunicação, construção de imagem. E eu passei muitos anos as pessoas me perguntando, sim, mas você trabalha com moda em Salvador? Eu falei, sim. Eu nunca quis sair daqui para. Eu sempre quis trazer para cá. E aí é muito, muito engraçado para mim que depois que eu formo outras pessoas também na área de moda e vestuário, Hannah é design de moda, e eu encontro Hannah Girina, 19 aninhos, que eu já tava anos-luz trabalhando e ela tava formando em moda. Não, eu acho que entrando. eu já tinha me formado. A gente precisa entrar em contexto, como a gente se conheceu? Fazendo cinema. E eu, quando eu soube que você também fez design de moda, eu fiquei assim, oh my gosh. Existem outras entre nós. E outras mais velhas. Ancestrais. Minha ancestral. E de pensar mesmo como isso foi um caminho que foi me apresentado sem querer. Que eu queria ser atriz. Essa história é ótima. Eu queria ser atriz, mas minha mãe, óbvio, uma mulher negra que me criou sozinha com a minha tia-avó, ela não sabia se isso era possível. Pode dizer, ela falou assim, não. Como é que você ia ganhar dinheiro? Ela falou, não, deixa de maluquice. Vamos pensar outras coisas. Só que assim, minha família é forjada por uma costureira que botava um vestido de noiva em pé aos 9 anos de idade. Então assim, e ela nunca quis isso pros próprios filhos, imagine pra bisneta, né? E ainda assim foi esse o caminho me apresentado. E eu trabalho com isso até hoje, sem negar o meu lar, né? A minha casa, que foi onde eu construí toda essa possibilidade do fazer e do sonhar. E aí vocês duas são 2 mulheres que fazem o mesmo movimento que eu em suas artes, né? De dentro. E continuar e seguir aqui. E eu sei que isso não é leve de se fazer. Mas ainda assim, mesmo não sendo leve, é algo que cria, né? Que a gente constrói, que a gente gesta, que a gente pare, que a gente colhe e planta, né? E eu queria trazer um trecho de Kota Gandelesi,
que é: tem sentimentos em nossas lágrimas, tem sentimentos em nossos sorrisos, misericórdia em nossos úteros. Estamos aqui parindo o mundo, parindo possibilidades. E aí eu me pergunto o que vocês reconhecem em vocês como essa potência de criação. Não vou responder não, vou beber água. Oxente, gente. Não sei se eu me enxergo assim, com tanta... Uma potência de criação? Oxente, mulher. Não, mas imagina uma visão muito... Eu ia escolher qualquer pessoa pra ilustrar meus livros. Sei, gente. É porque eu sou uma pessoa muito... Cética de si. Sabe uma coisa, Hannah, que pra mim foi muito bonito mesmo, assim, escrever no Rastro de Estela, e a gente entrou em contato com você para que você fizesse uma ilustração. E essa é a ilustração que fica por dentro do livro, né? E essa ilustração, eu tinha muitos anseios em relação a essa ilustração, porque as pessoas sempre pensam muito na capa como a ilustração mais importante, mas a lógica desse livro é que a capa tivesse esse registro de Estela, que é o último registro dela, né? A foto do dia em que ela é internada no hospital psiquiátrico. Esse, para mim, é o registro da violência, apesar de ser uma foto que impacta muito as pessoas, e que as pessoas são levadas a querer ler o livro a partir dessa imagem, né? Muitas pessoas me falam sobre como o olhar captura e torna ali esse livro querido pelo desejo das pessoas. Mas a ilustração de dentro, para mim, tem uma importância tão grande, porque essa ilustração de fora é um registro da violência, essa ilustração de dentro é o registro da liberdade. E eu acho que uma grande potência do seu trabalho é a sensibilidade em captar o mundo. É muito mais fácil enxergar Estela a partir da lógica da violência. Olhar para a história dela de uma mulher negra que foi internada em um hospital psiquiátrico e que morreu dentro desse hospital psiquiátrico. É muito mais difícil enxergar a liberdade de Estela, mesmo dentro daquele contexto. É muito mais difícil enxergar a subjetividade de Estela. E eu acho que você foi muito sensível em captar isso que eu passo a partir das palavras, mas você também passa a partir das imagens, né? Eu acho que a capa tem um mérito muito grande de que esse olhar da capa é um olhar que não é capturado, é um olhar de uma pessoa que não está subjugada, que não está submetida, apesar de estar presa mesmo, né? Em uma instituição. E a capa interna tem essa questão que é muito sensível, de pensar essa mulher flutuando no mar, de pensar essa mulher em liberdade absoluta, livre de todas as amarras possíveis. E eu acho que esse é um grande mérito do seu trabalho, poder enxergar de maneira muito sensível aquilo que é mais difícil de ver na vida, no cotidiano. É isso. Você respondeu pensando em mim, eu respondi pensando em você. Gostei. Aquela cena em que tudo está acontecendo, mas ela está se imaginando, boiando na preguiça. Exato. Por isso que eu falei pra ela, passando pra mim. Eu acho o seu trabalho potente demais. Tá bom. Aceitei. Obrigada. Já engoli. Ok. A gente vive desertos diários, né? Exato. E aí a gente precisa encontrar nesses desertos diários o mínimo de respiro e vida potável. Teve uma citação que tu falou anterior a essa, que falava um pouco sobre essa terra, enfim, esse deserto. E aí eu lembro que eu escrevi, não vou dizer que foi recentemente, mas ainda esse ano, eu escrevi que era
muita terra árida para transformar em terra fértil, algo assim. Porque eu fiquei, caramba, é muita situação difícil pra, sabe? Como é que fala? Tirar leite de pedra? É assim a expressão? Obrigada. É muito difícil É muito difícil. tentar transformar todo o terreno, todo destruído, em algo que possa florir. É muito trabalhoso. E às vezes você tá exausta de tanto trabalho. É necessário uma capacidade de imaginar muito grande, Sim. porque você precisa enxergar para além do deserto. E o deserto é imenso. Parece que um deserto não tem fim, mas um deserto sempre tem fim. Sim. Sempre há um oásis. Exato. Dito isso, talvez casa também seja esse lugar onde a gente aprende a se reconhecer. E aí eu queria trazer um trecho de uma escritora que eu acho que vocês não conhecem, chamada Amanda Julieta. Nossa, não conheço? Vocês vão conhecer hoje. Compra um livro dela, é ótimo. Maravilhoso. Esse trechinho aqui, simples. Tia Estela me estende a mão. Sem tirar os olhos do céu, ela me vê. Sem olhar para o meu rosto, reflexo imperfeito do seu. Ela intui a minha presença. Toma, ela me diz. Toma essa mão que é a sua mão. Toma esses dedos que são seus dedos. Entrelaço minha mão esquerda na sua mão direita. Nós duas deitadas por cima desse chão. Dessa grama verde claro, quase amarela, de altura sempre por cortar. Você sabe o que quer dizer, Estela? Você me pergunta, e eu sei que significa estrela, mas não respondo nada. Unidos como se os braços fossem extensões de ossos e carne um do outro. Nossos corpos se tornam graúdos, ocupam o espaço exato da imaginação. Você olha para mim, minha filha, e você entende que você sou eu, e que todas essas pessoas aqui são você também, e você sabe que nada é do jeito exato que te falaram em todos aqueles livros que você leu, mas que não mastigaram sua cabeça, e em todos aqueles filmes e programas de televisão que você viu, mas não se reconheceu. Você sabe que há outras histórias por trás da história, a história dos miúdos, miudinhos, a história de gente que falou e falou e falou. De gente que fez e fez e fez, e que foi riscada do mundo como se risca um pedaço de papel. Você já riscou um pedaço de papel. Você já tentou apagar um papel bem apagadinho. Eu só estudei até a 3ª série. Mas eu sei que mesmo que você risque um papel, mesmo que você apague um papel com toda a sua força, a marca do que foi escrito continua lá. Você umedece inteira para dentro. Segurando sua mão, choro em silêncio. Um choro que rega a grama verde e amarela, um choro que, por quase um século, foi guardado. Estamos as duas no casarão antigo da Rua do Trovador, cada uma no próprio tempo, de onde, dessa vez, sairemos juntas. Toma essas palavras que são minhas, mas que são suas, eu te digo. Você sorri. Um encontro voa entre nós e canta como quem anuncia a partida e a chegada. Eu acho que vocês falaram um pouquinho, mas como vocês se reconhecem uma nas outras? E eu não digo só Amanda Julieta em Hannah ou Hannah em Amanda Julieta, mas nos nossos pares. E como é construir esses pertencimentos, né? Eu sei que a Amanda Julieta viaja muito para dentro de si, eu sei que Hannah gosta de viajar muito fisicamente para outros lugares. E aí de pensar mesmo esses pertencimentos, né? Físicos e emocionais e espirituais. Quando a senhora me convida para ilustrar o Tem Poeta na Casa, né? E aí a gente, a partir daí, começou uma mini parceria. É muito gratificante para mim poder acessar um pouquinho da sua cabeça, de certa forma. É como se eu quase sentisse uma validação por meio de você, assim, não sei se faz sentido. Você nem se responde, mas talvez seja algo que estava dentro de mim, eu queria falar. Mas existe uma certa validação quando pessoas, mentes brilhantes,
me chamam pra perto, assim, né? Me faz entender da minha própria potência, vamos dizer. E eu aqui pensando, eu vou responder o quê, meu Deus? Eu sou uma pessoa muito introspectiva. Eu falo sobre isso, né, da literatura ser, para mim, o processo de escrita ser um mergulho muito para dentro. Esse trecho que você leu, inclusive, eu me lembro muito bem de como ele foi escrito. O meu processo de escrita é muito corporal também. Então eu lembro que eu fiquei muito tempo deitada no chão, como as personagens estavam deitadas no chão, virada para cima, tentando entender os corpos dessas personagens a partir do meu corpo também, né? A partir desse gesto de estender o braço. E eu acho que, como eu sou essa pessoa introspectiva, a arte é uma forma para mim de conexão. A arte para mim é essa forma de estender o braço, de conseguir tocar outras pessoas, de conseguir, de alguma forma, me relacionar melhor com as pessoas, né? E a partir disso construir relações muito profundas, inclusive. Eu entendo muito o que a Hannah fala quando ela diz sobre validação. Para mim, pensando em mulheres negras, quando eu recebo uma mensagem, um comentário, ou eu encontro alguma mulher negra na rua que vem me falar sobre o meu trabalho, sobre o quanto gostou do livro, para mim essa é sempre a maior forma de validação. Eu me sinto muito tocada mesmo, assim, muito, muito emocionada por esse livro ter percorrido esse caminho tão profundo do meu interior para o interior de uma outra pessoa. Então eu acho que essa forma de conexão que se dá pela arte é muito valiosa mesmo para mim, assim, pensando em todo o meu contexto de vida, né? Me deem as mãozinhas. Obrigada. Esse episódio é o episódio 8, então ele encerra, né, esse caminho. E foi uma trajetória bonita, assim. Foi uma caminhada bonita ter vocês. Obrigada. Não podia não ter, né? Hannah, responda a minha mensagem, porque ela... Ai, foi muito bom pra mim estar aqui com a Hannah. Eu vou falar. Eu sempre gosto de estar junto de Amanda. Ela é fantástica. E fica assim, me chama pra ilustrar mais coisas. E às vezes dá vontade de dar uma pressão, fala assim, vamos estar escrevendo mais? E talvez, depois de tudo, corpo, caminho, casa, memória, o que sustenta seja algo mais simples e mais profundo. E eu queria trazer um pensamento da Bell Hooks, que diz: o amor é profundamente político. Nossa revolução mais profunda virá quando entendermos essa verdade. Só o amor pode nos dar força para avançar no meio do desgosto e da miséria. Somente o amor pode nos dar o poder de reconciliar e redimir. O poder de renovar os espíritos cansados e salvar as almas perdidas. O poder transformador do amor é um fundamento de toda mudança social significativa. Sem amor, nossas vidas são sem significado. O amor é o coração da questão. Quando tudo mais se for, o amor sustenta. Então a gente começou pelo meio, porque muitas de nós nunca tiveram direito de começar do começo. Atravessamos o corpo, a palavra, a imagem, o cuidado, a memória, aprendendo pouco a pouco a nomear, a sustentar e a reinventar a vida. Descobrimos que nem toda travessia é escolha, mas toda permanência é construção. Que carregamos saberes antigos que nos trouxeram até aqui e que, quando tudo parece faltar, ainda assim o amor sustenta. Talvez casa não seja um lugar. Talvez seja aquilo que a gente aprende a construir, mesmo em movimento.
Eu sou Adriele Regine e isso é o Palavra de Mulher Preta. Você fez um olhar sexy. Copiando todo mundo aqui, todo o mesmo ambiente. Perfeita. Quem começa? Vai lá, Hannah. Palavra de Mulher Preta foi contemplado pelo edital Territórios Criativos Ano 3, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Matos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal.